Atividade prática de extração de amido de diferentes vegetais. Vou utilizar mandioquinha salsa, batata inglesa, batata doce e mandioca. O que é amido? Amidos são os produtos amiláceos extraídos de partes comestíveis de cereais, tubérculos, raízes ou rizomas. Os amidos extraídos de tubérculos, raízes e rizomas podem ser designados fécula. Eu piquei a mandioca, coloquei aqui no liquidificador, vou colocar água e bater, né? Colocar o dobro da quantidade de água para o volume ali, vou bater. Depois de batido, eu vou coar e eu vou fazer esse processo para todos os vegetais. Aqui, coado, agora eu vou espremer bem o coador de pano. Eu já havia preparado alguns copos com o nome, né, de cada vegetal. Então eu vou fazer isso para todos e deixar descansar. Aqui estão os nossos 4 copos, que agora eu vou deixar descansar por pelo menos meia hora para que o amido se deposite no fundo. E aqui estão os nossos, vamos chamar assim de sucos, né? Vocês podem ver que embaixo o amido já decantou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse sobrenadante, que é essa água que ficou em cima, e vou utilizar só o amido. Aqui estão os amidos, já naquela mesma sequência que estavam. O que eu pude perceber, eu tentei utilizar, como é que chama aquilo? Tamanhos parecidos de todos os produtos. Eu achava que o que ia dar mais, vocês estão vendo que eu tô com um companheiro aqui, que o que ia dar mais amido seria o da mandioca. O da batata doce me surpreendeu, porque deu bastante. O da batata deu bem pouquinho, apesar de eu saber que isso não faz parte do trabalho. Após as considerações sobre o rendimento da análise, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar 100 ml de água em cada um dos frasquinhos, misturar isso aqui e colocar para... eu vou precisar usar as duas mãos para mexer aqui. E colocar ali para aquecer, para a gente fazer o processo de gelificação. Então... Gelatinização. O amido é insolúvel em água fria, porém, ao ser aquecido, ocorre a quebra das pontes de hidrogênio entre as moléculas. Essa quebra permite a entrada da água e causa a gelatinização. Durante esse processo, o grão de amido incha e ocorre o aumento da viscosidade da solução. Agora eu já solubilizei novamente o amido aqui. Aqueci ele, né? Coloquei ele aqui na panela. Vou parar de mexer porque faz barulho. Tem que mexer de forma constante até ele formar o gel. Então, a hora que formar, eu volto. E esse é o gel. 2 minutos para formação. Talvez um pouquinho menos, mas é porque com um relógio antigo não dá para ver direito. Um cerca de 2 minutos para formação e um gel opaco e incolor. Aqui está o gel da mandioquinha salsa, um pouquinho, gastou mais ou menos o mesmo tempo, cerca de 2 minutos, creio que um pouquinho mais do que o de mandioca. Notei que ele ficou mais amarelinho, apesar de também incolor, mais líquido do que o outro e menos pegajoso. Gel de batata inglesa. Após ficar 12 minutos no fogo, eu não posso dizer que ele não formou o gel com o mesmo tempo que os outros. Qual que é a questão? Lembra que eu falei do rendimento lá no começo? O rendimento desse amido foi muito pequeno e como são 100 ml de água, ele precisa evaporar muito para poder pegar uma certa consistência. Ele ficou mais líquido que o de mandioquinha. Tá? Olha lá, bastante incolor. Acho que é isso.
gel de batata doce. Ficou amarelo, opaco e com uma consistência assim um pouquinho mais grosso do que o de mandioquinha salsa, mas bem mais bem menos consistente do que o de mandioca. E aqui podemos ver todos os géis de amido em sequência, na mesma sequência que a gente estava fazendo, que dá para ver bem as diferenças. Eu creio que essas diferenças se devam à composição de cada amido. Depois eu explico mais pra frente. Aqui se deve a diferença entre os amidos obtidos dos diferentes vegetais. O amido é formado por cadeias longas de moléculas de glicose, chamadas polissacarídeos. Essas cadeias podem ser lineares, chamada amilose, ou ramificadas, chamada de amilopectina. As quantidades desses polissacarídeos na composição do amido variam conforme a fonte de onde se obtém. Também são esses polissacarídeos os responsáveis pelas características dos amidos, como capacidade e tipo de formação de gel, firmeza, pegajosidade, claridade, sabor, além de influenciarem na temperatura de gelatinização. Retrogradação. Retrogradação é a reaproximação das moléculas devido ao resfriamento do gel. Com isso, as pontes de hidrogênio voltam a se formar e a água é liberada da molécula. Esse processo é mais comum em amidos com alto teor de amilose. O gel fica mais opaco, firme e se contrai. Essa característica pode ser desejável ou não, dependendo do alimento que se vai produzir. E esse aqui é o nosso experimento após 7 dias com o processo de retrogradação. Eu percebi que o de mandioca, ele, não sei se vocês conseguem ver, mas ele contraiu bastante, ele soltou das paredes aqui, ó, das laterais e ficou mais esbranquiçado. Os demais, o de mandioquinha salsa e o de batata doce, eu senti que eles clarearam. E o de batata, como o de mandioca também, ele ficou branco. E o engraçado é que lembra que o de batata foi um dos que ficou mais mole no dia que fez. Pois depois ele pegou consistência e não sei se vocês conseguem ver, acho que consegue sim, olha lá, ó. Ele formou um líquido, igual a retrogradação diz, né, que libera a água. Agora os outros dois, olha isso, ficou completamente líquido. Eu fiz, né, as fotos, vocês podem ver. Esse aqui ficou com alguma coisa embaixo, olha lá, e líquido em cima. Ele separou duas fases. Vocês viram as fotos, conforme os dias eu fui fazendo. Eu não mexi ele durante esses dias, só tirei aquelas fotos que eu mostrei pra vocês. Só que assim, eu já tinha notado isso, que poucos dias depois o de mandioquinha salsa e o de batata doce estavam líquidos. E os outros dois deu pra ver bem o processo de retrogradação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos usos do amido na indústria alimentícia. Aplicação do amido na indústria de alimentos. O amido é utilizado em diversas indústrias, dentre elas a alimentícia, papel, petrolífera, construção civil, química, farmacêutica, têxtil e etc. Na indústria alimentícia, o amido pode ser utilizado em produtos lácteos, atuando para uma melhor textura e estabilidade. Devido ao sabor mais neutro, a fécula de mandioca é a preferida nesta categoria. Bebidas contribuem para a estabilidade das emulsões.
Molhos, maioneses, ketchups, sopas, temperos e condimentos. Concede consistência, estabilidade e corpo. Balas e gomas. Responsável pela textura característica. Pães de queijo. Contribui para a textura. Produtos cárneos proporciona maior suculência, rendimento e maciez, sendo a fécula de mandioca a mais utilizada devido à sua alta capacidade de absorção de água. E, por último, eu deixei uma imagem aqui com vários outros usos do amido na indústria alimentícia.